Sejam muito bem-vindos a este momento de estudo e reflexão. Hoje, nossa amiga Solange Maza vai nos falar sobre um tema que desperta muita curiosidade e que, ao mesmo tempo, traz grande conforto ao nosso coração. Quem é o meu mentor espiritual? Muitos de nós já sentimos, em momentos de dificuldade ou dúvida, uma inspiração súbita, um conselho sábio vindo de dentro, um alívio inesperado em meio às tribulações. Mas quem são esses espíritos que nos amparam e orientam? Como podemos perceber sua presença e, mais importante, como fortalecer essa conexão tão preciosa? Que possamos abrir nossa mente e nosso coração para compreender melhor o papel do nosso mentor espiritual e como essa amizade invisível pode nos auxiliar na caminhada evolutiva. Não se esqueça de deixar seu like, um comentário e compartilhar com seus amigos. Agora, vamos à preleção. Com você, amiga. Muito obrigada, Valnei. Novamente, boa noite a todos. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Nós vamos desenvolver hoje um tema que inspira muita curiosidade. As pessoas perguntam muito. O tema é: quem é o meu mentor? Eu preparei um material muito simples para nos ajudar nessa condução, nessa reflexão. Claro que antes vamos fazer a nossa elevação. Vou pedir que vocês se coloquem numa posição confortável, que, se preferirem, fechem seus olhos. E nós iniciamos, primeiramente, agradecendo a Deus, nosso Pai Celestial, pela vida, por essa oportunidade, pela nossa saúde, pela possibilidade do desenvolvimento dentro da seara do Mestre. E para dar continuidade a essa elevação, a gente já está trazendo aqui do nosso lado o nosso querido mentor individual. Pedimos que ele nos conduza nessa elevação, que junto com ele trilhemos um caminho para cumprimentar e reverenciar as fraternidades do bem do espaço. Fraternidade de Maria, fraternidade dos discípulos de Jesus, fraternidade dos humildes e tantas outras. Pedimos agora que, junto com o nosso mentor e a nossa amada mãe, que nós cheguemos até a presença de Jesus. Jesus, nosso querido mentor, ele é o mentor maior, ele é o mentor número 1 de todos nós. Agradecemos a Jesus e, ajoelhados em espírito, nós primeiramente vamos fazer a prece da Ave Maria, fazendo uma homenagem à mãe e mentora de todas as mulheres. Essa querida mãe que dulcifica os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e nos prepara constantemente para as batalhas da vida. Então, dizemos, com muito amor no coração: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E junto com o nosso mentor, junto com a querida mãezinha Maria, a quem homenageamos no dia de hoje, e junto com Jesus, nosso mestre, nosso mentor maior, nosso querido e maior amigo, nós nos ajoelhamos em espírito, na presença do Pai. E com muito amor nos nossos corações, nós dizemos: Pai querido, Pai amado, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Pai, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas e nos ensina a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixe, Pai, cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Eu estou nesse momento compartilhando o material. Vou colocar na posição de apresentação. Caso não estejam vendo, por gentileza, alguém me avise. Então,
Quem é o meu mentor? Escolhi essa figura para nos inspirar, para nos levar ao mundo dos anjos. Sempre que a gente pensa em anjo, né, ou mentor, melhor dizendo, toda vez que a gente pensa no mentor ou no protetor espiritual, vem também a imagem do anjo da guarda, em função até da nossa origem judaico-cristã, que desde os primórdios traz a imagem desse espírito, desse ser de luz que nos auxilia e que nos ampara. Mas quem é ele? O que ele faz? Qual é a função desse querido amigo? O anjo da guarda é um espírito, nós todos sabemos, não está encarnado, que, segundo a tradição judaico-cristã, nos protege e nos guia ao longo da vida. Interessante que eu descobri nas minhas leituras que o anjo da guarda, ele não vem só das crenças judaico-cristãs, mas vem também do islamismo, né? Do judaísmo, como já a expressão está dizendo. Então, tem muitas outras religiões que consideram esse ser de luz que nos guarda, que nos protege e que nos acompanha. Ele é considerado um mensageiro divino, está sob as ordens do Pai Celestial e nos auxilia e nos ampara em todos os momentos de dificuldade. Quais são suas funções? Primeiramente, nos proteger e nos auxiliar no desenvolvimento espiritual. Inclusive, à medida que ele nos auxilia e que nós nos desenvolvemos e atingimos novos patamares, obviamente que o anjo da guarda também se beneficia, porque isto é fruto da intenção, da dedicação e da amorosidade dele. Ele também vai nos alertar, vai nos intuir sobre perigos. Quando a gente escuta alguma história, né, alguma dificuldade dos nossos assistidos, ou de amigos, ou mesmo quando a gente reflete sobre as nossas vicissitudes, dificuldades, lutas diárias, a gente consegue identificar que em algum momento, lá no fundinho do nosso coração, a gente ouviu uma voz, a gente teve uma intuição, a gente recebeu um alerta. E, na maior parte das vezes, esse alerta, esse suporte, essa intuição, vem desse querido amigo, o nosso anjo da guarda. Ele também vai sempre nos apoiar nas dificuldades, ele estará sempre ao nosso lado. Vai interceder também por nós junto ao Altíssimo. Vejam só, é ele que vai levar as nossas súplicas, as nossas orações, e vai mesmo até negociar junto ao Altíssimo o nosso merecimento. Ele nos defende, ele nos guarda, ele nos ampara, ele nos protege. Também vai sussurrar conselhos. Olha que palavra sugestiva, né, queridos companheiros? É um sussurro. Bom, mas para escutar, eu tenho que ter a minha audição bem perspicaz, né? Eu tenho que ter uma, melhor dizendo, uma acuidade auditiva, visual. Mas eu acho que, acima de tudo, é uma acuidade amorosa. Eu preciso estar aberta para ouvir os seus conselhos, que com certeza vai me inspirar e me intuir sobre os melhores caminhos e soluções. Bom, mas qual é a origem dos anjos? Vamos falar um pouquinho disso? Não vou me aprofundar muito pelo nosso tempo. Mas então, para a gente chegar na figura, na função, no papel do nosso mentor, antes é importante a gente entender de onde ele veio. Que categoria, onde que ele está dentro da hierarquia dos coros angélicos, conforme diz o Dionísio Areopagita. Quem é o Dionísio? Dionísio foi um membro do Areópago, foi bispo, foi filósofo neoplatônico da antiga Grécia. Ele teve uma função decisiva logo depois da passagem de Cristo pela Terra. Isso aconteceu no fim do século V. Foi o Dionísio que categorizou ou desenvolveu a estrutura dos coros angélicos, que é composta por
nove categorias. Vocês já devem ter ouvido, com certeza, né? Dentro dos nossos estudos, nas nossas leituras, em especial quem gosta de filosofia espírita, já deve ter conhecido. Então, a gente tem, primeiramente, os serafins, os querubins, os tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos, e dentro da categoria das hierarquias dos anjos, o último são os nossos anjos, onde estão inseridos os anjos de guarda. Muito bem, um pouquinho da história de como surgiu o tema e o termo, melhor dizendo, a gente já vai falando da primeira hierarquia. Estou trazendo aqui uma figura para nos inspirar, que na verdade representa a primeira hierarquia. Aqui eu estou querendo representar os serafins. Quem são os serafins? São anjos de 6 asas, de acordo com a história. Por que 6 asas? Ele se utiliza de um par, ou melhor, de 2 asas para cobrir o seu rosto e para poder se esconder do pessoal lá de baixo. Ele usa outras 2 asas para proteger ou esconder os pés, e as 2 últimas é para voar. A palavra serafim vem do hebraico abrasador. Por que eles são abrasadores? Eles se utilizam do fogo da purificação e da consagração para limpar a maldade e assim abrir espaço para o exercício da caridade. Toda vez que a gente ouvir falar de serafins, a gente está pensando naqueles anjos da mais alta hierarquia, unidos a Deus pela ação da caridade. Logo depois vem os querubins. Os querubins são os guardiões dos lugares sagrados. Eles representam sabedoria e ciência. E como exemplo de um integrante dessa hierarquia, nós temos Santo Agostinho. Ou, para quem estuda filosofia espiritual, Agostinho de Hipona, que ressignificou a igreja e que amalgamou o exemplo e o caminho de Jesus à igreja. Santo Agostinho é considerado o primeiro mestre da igreja. Logo depois, a gente tem os tronos. Olha que lindo. Eu fiquei muito encantada, porque são os tronos que velam por todos os outros anjos. Todos os que eu vou conversar e vou apresentar para vocês a partir de agora, que são os anjos da segunda e da terceira categorias. Então, os tronos são os anjos guardiães ou guardiões dos anjos que eu vou falar agora para vocês. Temos, então, segunda hierarquia. E aí temos dominações. O que eles fazem? Pessoal, eles são os gestores. Eles delegam funções para todos os outros anjos. Para quê? Para garantir a execução das ordens de Deus. Depois, os virtudes. Os virtudes vão afastar qualquer obstáculo que se opuser às ordens de Deus. Olha que interessante. Eles são discípulos dos serafins. Eles seriam os subordinados, diria, dos serafins. Porque para que os serafins possam conduzir e implementar a caridade em todos os reinos, eles necessitam dos virtudes para afastar os obstáculos, para impedir que qualquer obstáculo se oponha à vontade, às leis e às ordens de Deus. E aí a gente tem os potestades, eles que conduzem as ordens de Deus junto ao governo do mundo e da igreja. Os potestades, então, seriam os discípulos dos querubins. Por quê? Porque para que eles possam atuar regularizando, organizando e solidificando as ideias e os planos dentro da igreja, os querubins necessitam dos potestades. Agora a gente chega na terceira hierarquia, já não era sem tempo. Então nós temos aqui uma figura, São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo faz parte dessa terceira hierarquia. Mas antes nós temos os principados. Os principados têm uma ação mais extensa, universal.
Eles cuidam dos reinos, das províncias e das dioceses. E aí a gente chega nos arcanjos, representado aqui pela figura. A partir dos arcanjos, nós temos uma maior proximidade com essa hierarquia, porque os arcanjos são aqueles que vão assumir missões especiais junto a nós. Por meio da vontade de Deus, eles nos auxiliam para que nós possamos cumprir as missões ordenados pela vontade de Deus e por intermédio dos arcanjos. Na verdade, ao todo, eles são no número de 7, mas nós conhecemos apenas 3. São Miguel Arcanjo, São Gabriel e São Rafael. Bom, mas vocês vão me perguntar, tá bom, mas e os anjos? Onde que eles se enquadram? Ele é o último aqui da terceira hierarquia. Aqui eu estou trazendo uma figura inspiradora e dentro daquilo que a gente entende que os nossos anjos façam. Então, na terceira hierarquia, temos o nosso anjo da guarda, que vela pela nossa vida espiritual, corporal. Não só ele vai evitar perigos, mas eles vão interceder diretamente por nós, os nossos mentores, os nossos queridos amigos, que estão sempre se dedicando e olhando por nós, mesmo que não os vejamos. Mas aí vocês vão me falar, puxa vida, você só está me dando vontade de conhecer ainda mais ele. Quem é ele? Ou quem é ela? E a gente então vai falar disso agora. Quem é o meu mentor? Estou trazendo aqui um resumo de alguns pontos da obra Diversidade dos Carismas, do Hermínio de Miranda. Então, ele diz: os mentores espirituais raramente se identificam com algum nome conhecido do nosso passado. Não adianta a gente querer identificar, né? Na ancestralidade ou na árvore genealógica, eles não vão se identificar. A gente, infelizmente, não vai poder saber. Outro ponto fundamental: eles sempre vão optar pelo anonimato e preferem ser avaliados pelos seus resultados, pelas consequências que eles provocam, pelo trabalho que eles realizam, pelas ideias, pelos ensinamentos que eles transmitem. Mesmo porque o nosso mentor, o nosso anjo de guarda, é alguém humilde. Ele não vai querer puxar os louros para si mesmo. Ele vai criar um ambiente de desenvolvimento para nós, nos auxiliando no nosso desenvolvimento e trajetória espiritual, mas ele vai criar de tal forma que nós nos sintamos fortalecidos e entendamos que estamos vencendo, que estamos nos desenvolvendo, que temos esta força, essa possibilidade. Costumam ser simples, como eu já falei, humildes, né? Tranquilos, amorosos e muito compreensivos. Nada de barulhentos, nada de querer brigar com alguém, de se interpor, muito pelo contrário. Agora, a gente sabe pela bibliografia, pelas leituras que fazemos, que em alguns momentos eles se colocam de forma enérgica, né? Quando necessário. Até lembrando das histórias do Emmanuel em relação ao nosso querido Chico. Quantas vezes a gente pôde ler nas obras o Emmanuel muito presente, muito focado, muito amoroso, mas também enérgico quando ele julgava necessário. Assim agem também, queridos amigos, os nossos mentores. E Kardec? A gente não podia deixar de lado. Vamos ver o que o Livro dos Espíritos nos coloca? Questão 501. Kardec nos traz a seguinte questão: por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta, quer dizer, a gente não consegue identificar claramente? E por que, quando eles nos protegem, eles não o fazem de maneira ostensiva, ou seja, clara, evidente? Olha só a resposta. Se contasseis com seu apoio, não agiríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. É necessário que exercitemos, ou que nós todos exercitemos as suas forças, sem o que seria como uma criança a quem não deixam andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre de maneira a vos deixar o livre-arbítrio,
Porque se não tivesseis responsabilidade, não vos adiantaríeis na senda que vos deve conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se entrega às suas próprias forças. Não obstante, o seu guia vela por ele e de quando em quando o adverte do perigo. Então é fundamental que nós saibamos que estamos bem guardados e que testemos a nossa força, a nossa fibra, a nossa coragem, o nosso caráter. E é exatamente por isso que a ação desses queridos amigos acaba ficando oculta. Mais uma questão, ainda, a indagação. Que todos, né, ou muitos de nós, assistidos, trabalhadores, colegas da seara do mestre, a gente sempre confessa, né? Quem que não quer saber o nome ou como que esse espírito protetor, esse anjo guardião, esse mentor se apresenta? Quem nunca, né? Podemos sempre saber, ou em alguns momentos, pelo menos, o nome dele? Olha o que eles respondem. Como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais, então, que só existem os espíritos que conheceis? E até a gente pensa, nossa, ele pode até ter um nome que eu nunca ouvi. Eu nem sabia que seria nome de um ser humano ou um ser espiritual, né? E a questão continua na 504A. Ponto aqui. É o que queremos saber. Como que eu chamo esse amigo? Como então invocar se não conhecemos? E a resposta dos espíritos, importantíssima. Dai-lhe um nome que quiserdes, o de um espírito superior, pelo qual tendes simpatia e veneração, e porque vosso espírito protetor atenderá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Ainda no Livro dos Espíritos, a gente pode observar que, em última instância, você pode chamar Jesus. Na medida em que eu chamo por Jesus, Jesus enviará os seus anjos. Jesus permitirá e permitirá que o nosso anjo de guarda, pelas suas leis, pelo nosso merecimento, esteja do nosso lado, nos auxiliando e nos amparando. Pergunta que não quer calar. Tá bom, então já entendemos um pouco do histórico, como surgiu a ideia do anjo da guarda, quem que criou as categorias, né, dentro das hierarquias. Dentro da filosofia espírita, chamamos de protetor espiritual, de mentor. Tá bom, mas agora vamos lá, vamos ao que interessa. Como que eu me conecto? Como que eu crio condições para que esse querido amigo se aproxime, esteja do meu lado, ou à minha frente, me protegendo da, da minha caminhada, para reduzir riscos, para reduzir vicissitudes e sofrimentos? Bom, a resposta já inicialmente está aqui nessa figura. Não tem outro caminho senão pelo coração. Mas como é que a gente faz isso? Primeiramente, mantenhamos o nosso equilíbrio emocional. A gente sabe que quando a gente sai do sério, né, perde o equilíbrio, as boas energias se afastam, né? O que a gente acaba atraindo, pessoal, quando a gente perde o equilíbrio e quando a gente deixa de controlar os comportamentos agressivos. Infelizmente, a gente vai atrair os obsessores. E aí vai ficar bastante difícil para o nosso mentor, para o nosso anjo de guarda, se fazer ouvir ou se fazer perceber. Então, depende muito de nós? Sim. Depende da nossa disciplina? Sim. Depende do nosso desejo e do nosso autocontrole. Cultivemos bons pensamentos. Sabemos que a vida não é formada só por caminhos floridos. Todos temos as nossas dificuldades, as questões kármicas, ou mesmo questões que a gente acaba atraindo. Somos seres humanos em evolução. Agora é Solange, possível. Oi, rapidinho. Poderia voltar, por favor, na tela anterior? posso. Pronto. Quem está falando?
Sou eu, Swake. Você quer tirar foto? Já tirei. Tá Pronto, bom, pode seguir. tá ok. Então, continuando, mantenhamos o equilíbrio, controlemos os comportamentos agressivos, por mais que sejamos testados, seremos sempre, cultivemos bons pensamentos e o convite constante, diário, diuturnamente. Vigiemos e oremos. Quanto mais testados, quanto mais entendemos que estamos nos desequilibrando, maior é a nossa, deverá ser a nossa força, o nosso foco e a nossa disciplina para vigiar e orar. Sempre que possível, queridos amigos, pratiquemos exercícios de relaxamento e de meditação. Obviamente que às vezes a gente está numa situação, no trabalho, numa reunião, junto a um cliente mais difícil, e vai surgir uma situação que vai, né, a adrenalina vai correr solta no sangue. Eu vou ter dificuldade de me controlar. Só que naquele momento vai depender da minha força de caráter, do meu autocontrole e, em especial, do meu autoconhecimento. Terminada aquela situação muito estressante, onde eu estou aqui conectada com o alto, pedindo para o meu mentor para me auxiliar, a hora que eu posso, eu dou uma paradinha, eu vou para um lugar tranquilo e vou fazer um exercício de relaxamento e de meditação. Para poder o quê, pessoal? Para a gente poder se reequilibrar. Agradeçamos sempre e abramos o nosso coração. O convite aqui é acuidade amorosa. Eu falei sobre acuidade, acho que logo nos primeiros charts, que a gente fala muito de acuidade visual, auditiva, para que eu possa me conectar ao meu mentor, ao meu anjo da guarda, ao meu protetor espiritual. É fundamental que eu desenvolva a minha acuidade amorosa, que eu abra meu coração. E para isso, ainda nos últimos minutos que nos restam, eu gostaria de trazer um exercício. Como conectá-lo? Então, Solange, você tem algum exemplo? Eu estou trazendo aqui algo que eu desenvolvi e que eu faço e que com muita alegria eu vou compartilhar com vocês. Eu vou pedir então para que vocês fechem os seus olhinhos, que primeiro estejam numa posição confortável, fechem os olhos. E de olhos fechados, respirando profundamente, inspirando e expirando. Crie agora a imagem do seu mentor, de olhos fechados. A forma dele, a cor, a luminosidade, a chama divina e amorosa com que ele se apresenta para você agora. E mantendo os olhos fechados, coloquem toda a sua atenção no seu mentor e diga para si mesmo e para ele: eu darei o meu melhor para receber a sua proteção e o seu amor. E de olhos fechados ainda, com toda a sua atenção no seu mentor, diga para si mesmo e para ele: a minha intenção é de me manter conectado a você. Com toda a sua atenção no seu mentor, repita para si mesmo e para ele: eu me manterei aberto para receber a sua proteção, o seu amor e os seus conselhos sussurrados no meu ouvido para o meu desenvolvimento. E por fim, com toda a sua atenção no seu mentor, repita para si mesmo e para ele: juntos criaremos uma experiência de desenvolvimento, de amor e de caridade na seara do Mestre Jesus.
Quando estiverem prontos, só estou tentando. Ficou mudo. Solange, você fechou seu áudio, a gente não está te ouvindo nesse momento. Obrigada. Acho que agora eu voltei. Obrigada por Agora avisar. sim. Obrigada. Então, nesse momento, nós agradecemos a espiritualidade e vamos fazer o fechamento da preleção desta noite, mobilizando as nossas melhores energias amorosas, agradecendo não só ao nosso mentor individual, mas ao mentor da assistência espiritual e ao mentor da casa, aos mentores do Novo Horizonte, agradecendo por essa caminhada, por essa experiência de compartilhamento de amor e de vibrações. Oferecemos a todo o universo as nossas melhores vibrações e vamos fechando com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Pai, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas e nos ensina a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Tá com você, Valnei. Chegamos ao final de nossa reflexão sobre os mentores espirituais, esses amigos dedicados que, com paciência e amor, nos auxiliam no caminho do bem. Vimos que nosso mentor não está distante, nem inacessível. Pelo contrário, ele nos inspira através da nossa intuição, nos fortalece nos desafios e nos incentiva a crescer espiritualmente. Mas para sentir sua presença de maneira mais clara, é fundamental buscarmos a sintonia através da prece, da vigilância e da prática do bem. Que possamos sair daqui com o compromisso de cultivar essa conexão, confiando que jamais estamos sozinhos e que o amparo espiritual nos acompanha sempre, desde que estejamos receptivos a ele. Fique na paz de Deus e até a próxima.